Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer este componente aqui do zero. Você vai sair dessa aula entendendo como criar do zero até chegar em um pop-up onde você pode escolher o texto, a cor, o ícone, a velocidade desse componente, né, desse pop-up subindo e descendo. Então, por exemplo, quero que desça rapidinho, fique 1 segundo apenas na tela e quero que fique agora da cor vermelha. Então você pode criar o pop-up da forminha que você quiser e reutilizar nas suas telas como você quiser. Com um componente, a gente vai aprender do zero aqui. Então, eu espero que você curta essa aula. Então, já deixa o seu like antes de assistir, já deixa o seu like, vira membro aqui do canal e venha conhecer os nossos cursos aqui. Nós temos cursos do zero ao avançado em Apps, Canvas e Automate Cloud. Depois de assistir essa aula, você vai querer vir fazer parte, tenho certeza. Então, já ajuda a gente aí, deixando o seu like, compartilhando, por favor, e nos apoie a manter aqui esse canal vivo, beleza? Então, agora sim, vamos para a aula. Bom, meus amigos, já estou aqui no Power Apps e para desenvolver esse componente, o que eu vou fazer? Eu vou criar ele primeiramente aqui numa tela normal e depois transformar ele em componente, né? Se você já viu eu desenvolvendo algum outro componente, como esses que tem para baixar na nossa comunidade, que é o máscara de entrada de número por extenso, menu slide. O que eu faço, né? Eu faço ele primeiro na tela, porque fica mais fácil de eu ver ele funcionando e depois eu movo ele para um componente, tá? Mas não é errado montar direto no componente, vai ter o mesmo resultado, tudo bem? Bom, qual que é a minha ideia então? A minha ideia, como vocês viram no começo do vídeo, é poder ter esse pop-up. Então, o que eu vou utilizar aqui? Pensando que isso vai virar um componente, já tem que tomar alguns cuidados, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é, por exemplo, colocar um rótulo de texto aqui, tá? Vou fazer algo mais tranquilo e depois vou melhorando. Então eu vou colocar um rótulo de texto e um ícone, né? Vou colocar aqui um ícone que vai ser alterado, né? Então eu vou colocar um ícone qualquer, tá? Para depois eu ir alterando. Então eu vou ter um texto e um ícone. Quero que apareça, né, um verdinho, quero que apareça o texto e posso também mudar, por exemplo, alguns outros parâmetros, né? Qual parâmetro? A cor do fundo, né? Então, qual que vai ser o fundo? Pensando que o fundo pode ser tanto o texto quanto o ícone, eu vou juntar os dois, né? Em um container, então. Então, eu vou criar um containerzinho, tá? Um containerzinho, container aqui. E dentro desse container, eu vou colocar o que eu vou utilizar dentro para ser, né? A nosso pop-up. Beleza? Bom, está pronto aqui o nosso containerzinho e primeira coisa que eu vou fazer então é colocar uma cor fixa aqui que depois eu vou transformando tudo isso em variável. Então perceba, por isso que eu vou criando aqui fora, que eu vou criando, colocando, depois eu vou transformando isso em componente. O que é parâmetro? O que é variável? O que eu vou ter que entrar com cálculo aqui? Então depois eu vou fazendo isso. Então, ó, vai ser aqui um texto, o ícone e uma cor. Esse vai ser o outro parâmetro, né? Então, por exemplo, um verde de sucesso, né? Então, desceu aqui, ó, sucesso, subiu, né? É isso que a gente quer fazer com o nosso componente. Como que eu vou fazer aqui para esse pop-up simplesmente deslizar na tela? Perceba que eu estou usando deslizar aqui como uma palavra, porque eu já fiz aqui no canal um componente de menu slide, né? Ou seja, que desliza, né? Que é justamente esse aqui, né, galera? Que a gente tem aqui. Deixa eu ver até se ele ainda funciona. Faz tempo, nossa, era só mato no Power Apps nessa época, tá? Não tinha nada, não tinha... Era bem difícil criar as coisas nessa época, mas eu já tinha criado esse menu slide. Então, olha só como que ele funciona aqui. Vou colocar aqui rapidamente pra gente ver, ó, menu slide. Então ele funciona mais ou menos assim, ó. Quando eu clico aqui, né, ele deslizava, certo? Então, fazer um menu slide, a ideia é a mesma. Então, eu posso até reaproveitar essa lógica que a gente já montou nesse outro componente. Mas vamos criar aqui do zero. Primeira coisa que a gente fez foi a ideia, né? Então, beleza, eu quero ter esse container. O legal seria eu conseguir colocar uma borda mais né? Para ficar bem um botãozinho, né, descendo assim. Então eu vou colocar um raio da borda maior aqui, ó. Vou ir colocando aqui 10. Vamos ver como é que vai ficar com 10. Pouca coisa, mas já começou a melhorar, né? Vou colocar aqui 30. Ah, beleza, 30 ficou legal. Então, ficou bacana aqui a ideia do pop-up, né? Outra coisa, tá? Que eu quero fazer é deixar bem no meio. Tá vendo que tá difícil deixar no meio aqui? Porque como tá com essa borda, ó, tá vendo que ele tá difícil? Uma coisa legal que vocês podem fazer para sempre estar no meio é usar um cálculo matemático. Eu ensino isso bastante no curso, né, galera? Como que eu faço para colocar algo no meio aqui, por exemplo, esses dois objetos no meio? Eu vou vir aqui,
né? E na posição y vai ser igual ao parent.height, né? Ou seja, altura dividido por 2. Isso faz com que o objeto vá para o meio, menos self.height, menos self.height dividido por 2. Ou seja, eu subo metade e depois metade da minha altura. Isso faz com que eu fique exatamente no meio, tá? Então, isso é uma forma de você sempre colocar o objeto no meio. Já a posição X aqui, né? Eu vou deixar bem no canto esquerdo mesmo, porque como o texto pode crescer, então eu vou deixar no canto esquerdo o texto aqui, tudo bem? Então, beleza, tá bem no meinho. E o texto aqui pode ser variável, a gente vai jogar lá no componente. Show! O que tá faltando aqui? Tá faltando colocar o nosso timer, né? Que é o que a gente vai utilizar para ele deslizar. Afinal, isso tem que subir e descer, ou seja, a posição Y desse objeto, né, tem que justamente fazer ele ir descendo. Só que eu não consigo, galera, colocar ele em cima da posição 0, né? Ou seja, o menor posição é 0, eu não consigo vir e colocar menos 50, por exemplo. Ele sempre fica voltando ali para o 0. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia aqui é colocar um objeto para... Como se fosse... Eu vou fazer a quebra da tela aqui. Como assim, Ronan? Ó, dentro desse container, né, ó, que eu tenho aqui, eu vou usar ele dentro de um outro container, tá, ó. Preste atenção na ideia. Isso aqui eu tô pensando agora, tá, galera? Eu tô pensando agora enquanto eu tô criando. Então, eu vou ter isso tudo dentro de um outro container, que vai ser esse. Nesse container aqui, eu vou colocar meio que uma parede em branco para ele dar esse efeito de deslizar, né? Para parecer que ele tá vindo lá da tela. Como assim, ó? Vai ficar muito claro isso aqui quando eu colocar. Eu posso colocar até um retângulo aqui para ficar claro, ó. Vou colocar um retângulo, vou deixar azul mesmo pra gente enxergar ele por enquanto, né? E aí eu consigo meio que depois eu vou pintar de branco ou deixar transparente, mas a ideia é a seguinte, a ideia é fazer com que, ó, eu possa vir deslizando, tá vendo? Ó, aí vai dar a impressão que está vindo ali de uma saída da tela, né? Mas na verdade ele só tá descendo pra cá, assim, ó. Beleza? Tá, então como que eu vou fazer agora para isso aqui funcionar, né? Como é que eu vou fazer, então, para esse container funcionar aqui? Bom, primeiro, eu vou colocar ele começando daqui, assim, mais ou menos, né? Não preciso começar... não preciso fazer ele sumir completamente. E aí eu quero descer ele um pouquinho. Então eu quero fazer com que o Y dele desça algumas posições, alguns pixels aqui. Inclusive, eu consigo até... Para demonstrar o que eu tô querendo exatamente, é o seguinte, eu vou colocar um deslizante aqui, né, ó. Colocar que o Y disso aqui vai ser igual ao slider 1 aqui, ó. Então, o Y vai ser igual ao slider 1.value. Então, pensa aqui, ó. A ideia é fazer isso, ó. Tá vendo, ó? E depois ir embora. Ou seja, tem que ir até uma posição e depois voltar, certo? Como que eu faço para esse slider, né, ir alterando o seu valor? Eu preciso necessariamente de slider? Não, né? Eu tô dando um exemplo aqui para ficar claro a ideia, né? Eu quero fazer isso aqui, ó. Como que eu faço para que ele deslize, então, né? Vá de 0 a um valor e volte a um outro valor. Para isso, eu posso utilizar o timer. Não é o único recurso que a gente tem, né? Mas eu posso colocar um timer. Então, eu posso colocar aqui um temporizador, né? Temporizador. Bom, nesse temporizador, eu posso entrar aqui, então, com o tempo que eu quero que ele rode, né? Então eu quero que ele rode mais ou menos 2 segundos, né? Então posso colocar de 0 a 2, ou eu posso só usar posso deixar ele rodando de 0 a 60 e falar, ó, do 0 ao 2 eu quero que desça, do 2 ao 4 eu quero que fique parado, do 4 ao 6, né, suba, ou seja, do 0 aos 2 segundos desse timer desce, fica mais 2 e sobe. É uma possibilidade, estou pensando agora em métodos que eu poderia utilizar, tem 1 milhão de métodos que você pode fazer nos seus desenvolvimentos, né. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma duração, em vez de 60 mil, né, eu vou colocar aqui 8 mil, só para garantir que vai rodar 8 segundos. Quando eu clico aqui, ele começa, tá? Eu não consigo testar o timer clicando aqui, tá? Isso é algo que não dá para fazer. Eu tenho que rodar o app para testar. Pra ficar mais claro ainda, né? Vou colocar até um campo de texto aqui, ó. Nesse texto eu vou colocar aqui o timer 1.value, né? Dessa maneira, quando eu clico aqui, ó, eu vou ver os milissegundos. Mas não me interessa aqui os segundos com milissegundos, né? Então o que eu posso fazer? Posso dividir por 1000, né? Dessa maneira, quando eu dividir aqui timer value por 1000, eu vou ter só o segundo, né? Também ele tá mostrando em vírgula, né? Eu quero só inteiro, então eu posso entrar aqui com int
número dessa maneira, vai ser 0, 1, 2, 3, certo? Então, eu tô pegando só o segundo. Dessa maneira, eu consigo agora utilizar só os segundos ali do meu timer. Então, eu já vi que eu tenho 1, 2, 3, tá vendo? Então, agora basta eu trabalhar com esse timer, né? Basta eu trabalhar com o fato de que ele vai deslizar até os 2 segundos, tantos pixels. E como que eu vou fazer isso, né? Poderia colocar direto aqui no Y do nosso container, vou chamar isso de notificação, tá? Notificação, podia já fazer a notificação, olhar para esse timer, mas eu vou colocar no slider aqui para eu ir vendo com vocês, para ficar mais legal, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então no default aqui, eu vou colocar justamente esse timer.value, só que não vai ajudar quase nada, 1 pixel, você concorda? Porque vai ser 1 segundo. Então, do segundo 1 ao segundo 2, eu quero que ele vá descendo quantos pixels ali? Eu posso utilizar, imaginem aqui o seguinte, ó, eu quero que ele esteja mais ou menos, né? Posso usar como referência aqui, né? Ó, Y48. Então eu posso até utilizar como referência aqui, mexendo mesmo, ó, 50. Vamos arredondar para ficar mais fácil esse cálculo. Então qual que é a ideia? Quando eu clicar aqui, ó, no timer, enquanto estiver indo do 0 ao 2, eu quero que ele ande 50 pixels. Ou seja, né? Vou até colocar outro campo de texto aqui, ó, timer 1.value, certo? Novamente, qual que é o nosso desafio? Ó, esse 0 ao 2000, eu quero que seja o 0 indo a 50. Ou seja, né, matematicamente, se a gente parar para pensar, né, numa regra de 3, ó, de 0 a 2000, eu quero que vá de 0, de um x, né, até 50. Ou seja, eu vou dividir aqui 50 por 2000, eu vou ter o valor, né, deixa eu jogar na calculadora aqui, porque eu não sou tão bom assim, né, 50 dividido por 2000, 0,025. Ou seja, se eu multiplicar aqui vezes 0,025, né, ó. Se eu clicar aqui, né, a gente vai ver, ó, quando chegar no 1 vai ter dado ali 25, né, quando chegar no 2 vai ter dado 50. Ou seja, vai ser exatamente em 2 segundos que ele vai fazer. Então, basicamente o que eu tenho que fazer é dividir a quantidade de segundos, né, ou seja, 2.000 milissegundos no caso, bastaria eu dividir quantos pixels, né, quantos pixels eu quero andar em determinado segundo, eu vou ter esse cálculo, né, regra de 3 ali, para utilizar na hora que for deslizar, tudo bem? Então, já tenho o meu cálculo, porém, eu vou ter que entrar com ifs, né? Então, nesse y aqui, por exemplo, o que que vai ser? Vou apontar agora direto para o timer, para a gente não ficar mais precisando desse slider aqui, tá? Acho melhor, vamos colocar direto direto a referência para o timer para ficar mais claro que o que a gente está fazendo. Então, isso aqui que está no texto, né, é o que eu preciso. Eu vou vir aqui no meu y e vou falar o seguinte, vai ser igual a isso, porém, eu tenho que colocar a cláusula que eu falei para vocês. E se passar de 2 segundos, ele vai continuar deslizando para sempre, né? Ó, olha o que vai acontecer. Vai deslizar e depois vai continuar. Tá vendo, ó? Tá indo embora. Eu acho que 2 segundos ficou muito lento. Eu vou mudar para 1, tá, galera? Então o nosso cálculo agora vai ser diferente. Porque vocês viram que deslizou muito devagar. É no teste que eu vi mesmo, que eu não achei muito legal. Então seria 50 pixels que eu quero, dividido por esses 1000 milissegundos, vai dar 0,05. Então beleza. Vai ser então o cálculo 0,05. Quando eu clicar aqui, ó, deslizou mais rápido um segundo. Porém, ele tá indo embora. Eu não quero que ele vá embora, né? Eu quero que justamente ele pare ali na posição que eu quiser. Qual é a posição que eu quero? Vai ser 50, não é? Então eu posso entrar assim, ó, if maior do que 50, que é um número que eu quero, isso aqui você escolhe um número que você achar melhor, né? Eu quero que ele pare no 50 ali, eu quero que ele pare no meio da tela, né? Então, se for maior que 50, dê 50. Opa, tô usando vírgula aqui, é ponto e vírgula. Se for maior que 50, dê 50, certo? Se não, pode utilizar o próprio cálculo. Lembrando que aqui a gente pode entrar com o if para facilitar, né? Então, o if, valor do y, vai ser igual a isso tudo. E aí eu uso aqui, né? Se o valor do y for maior que 50, coloque 50. Se não, use o valor do y. Beleza? Fechamos o nosso if aqui. E agora sim, né? Ó, quando eu clicar, ele vai rodar até o 50, parou.
E agora vem o ponto-chave. Quantos segundos eu quero esperar para depois subir, né? Quantos segundos eu quero? Poderia ser um parâmetro no meu pop-up também, tá? Mas, por enquanto, não quero complicar aqui a nossa vida. O que eu vou fazer? Vou colocar algo fixo. Então, se o timer value, se o valor do timer aqui for, por exemplo, 5 segundos, quer dizer que desceu durante 1, ficou 4, já pode subir, né? Então, agora a gente vai entrar com outro if aqui, que é o seguinte. Se o timer 1.value for maior, ou seja, passou dos 5.000 milissegundos, então eu vou querer que ele volte, né? E a gente vai pensar como fazer isso. Mas, por enquanto, é o seguinte, se for maior do que 5.000, eu posso até colocar assim, se for menor do que 5.000, faça, né, o valor do y justamente ser esse cálculo, concorda? Ser esse cálculo. Se não, né, ó, se não, eu vou ter que fazer um outro cálculo, concorda? Então, por enquanto, eu vou colocar 0 aqui, ou seja, eu vou voltar ele para cima com tudo bem? Então, deixa eu arrumar aqui que eu tinha preenchido errado, timer 1.value. Se for menor que 5.000, vá deslizando, né, certo? Se não, simplesmente volte para o 0. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai deslizar até os 5.000. Quando der 5.000 milissegundos aqui, né, ó, ele voltou para o 0. Mas eu quero fazer deslizar de volta, tudo bem? Se não tá ficando muito claro isso aqui, galera, eu vou voltar o timer value aqui para milissegundos, que eu tinha até dividido aqui por segundos, mas na verdade a gente tá trabalhando com milissegundos mesmo, né? Porque é até melhor para o deslizamento ali, eu consigo usar os milissegundos, tudo bem? Então, ó, vou clicar de novo, ó, tá vendo? Chegou no 1, parou. Quando chegar nos 5.000, ele vai botar 0. Então, o nosso desafio agora é fazer subir, né? Como que eu vou fazer, então, subir? O nosso if já está pronto. Se for menor que 5.000, vai fazer isso. Então, se cair aqui, quer dizer que é maior ou igual a 5.000. Então, eu tenho que começar a deslizar. Mas como que eu vou fazer ir de 50 a 0, né? Como que eu vou fazer ir de 50 a 0 depois que passar de 5.000? Então, se passou de 5.000, né, o timer 1.value, né, por exemplo, na primeira vez que entrar aqui, vai ser, por exemplo, 5.100, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer timer.value, né, 5.100, né, timer.value menos 5.000. Vamos lá, ó, presta atenção no que eu tô fazendo aqui, galera. Até aqui, todo mundo já deve ter entendido. Qual que é a ideia aqui, então? Que o valor do y da volta, por exemplo, vou chamar valor do y da volta, vai ser igual a timer 1.value menos 5.000. Ou seja, tá? Quer dizer que já passou de 5.000, eu voltei para o segundo 1, né? Eu voltei para o segundo 1, porque se eu tirar 5.000 de 5.000, vai dar 0. Beleza. Eu tenho aqui 50 pixels, eu quero que vá para o 0, diferente do que a gente queria antes, ir do 0 ao 50. E eu quero fazer isso enquanto está indo do timer, né? 5.000 para os 6.000, concorda? Só que, como eu falei aqui, vai ser o timer.value menos 5.000, ou seja, 5.000 vai ser igual a 0 e os 6.000, na verdade, é 1.000. Então, eu quero fazer ir do 50 a 0, indo do 0 a 1.000. A diferença aqui, né, vai ser a mesma do cálculo que a gente fez antes. Então, eu já sei que vai dar 0,05, ou seja, 50 dividido por 1.000. Eu sei que essa é a taxa que eu quero fazer essa movimentação, 0,05. Afinal, é o mesmo cálculo, né? Eu quero andar 50 pixels enquanto vai de 0 a 1 segundo. Então ficou até fácil. Eu quero andar de 50 a 0. Então qual que é a diferença aqui? A diferença é que o timer aqui vai ir somando, né? Então, se eu tentar fazer esse cálculo desse jeito que eu falei pra vocês, ele vai tentar ir de novo do 0 ao 1.000. Como assim, Ronan? Se eu pegar aqui, ó, timer 1.value menos 5.000, certo? E multiplicar por 0,05, basicamente ele vai voltar pro 0 e descer de novo. Ele não vai ir de baixo pra cima. Quer ver, ó? Vamos ver se vocês entenderam isso aqui, ó. Ele vai descer. Quando chegar lá exatamente no 5.000, ele vai deslizar de novo para baixo, porque ele fez a mesma coisa, ele usou a mesma lógica que a gente tinha criado antes, certo? Só que o que a gente quer de fato? A gente quer que em vez que ele vá multiplicado por 0,05
indo do 0 a 50, eu quero que vá do 50 para o 0. Eu quero fazer o caminho oposto, né? Então, como que eu faço isso? Antes de explicar como que eu vou fazer isso, eu quero deixar mais claro colocando todo esse cálculo num campo de texto, tá? Eu acho que vai ficar visualmente para você que está tentando entender ainda, não pegou aqui a ideia. É o seguinte, ó, vou colocar esse mesmo if que a gente estava conversando. E eu vou ter todos esses valores de pixels no campo de texto, certo? Então, ó, tá vendo? Ele foi descendo, parou no 50. Tá vendo? Quando ele chegar nos 5 segundos, ele foi descendo e aí não parou mais. Então, qual que é a ideia aqui? Se o timer for menor que 5.000, ele vai ver. Já é maior que 50? Se sim, coloque 50, ou seja, não continue descendo, beleza? A gente já fez isso. Não continue descendo, mantenha 50. Se não, coloque o valor do y, ou seja, 0, 1, 2, 3, até chegar no 50. Vai, tcharam, chegou no 50. Beleza. O valor y do volta, eu tô falando o seguinte. É menor que 5.000? Beleza, fez isso. Se não, quer dizer que era maior ou igual a 5.000. Então, entrou aqui. Quando entrou aqui, ó, onde está a seta azul, tá vendo? O que aconteceu? O timer é maior que 5.000. Então, por exemplo, ele é 5.001, tá? 5.001 milissegundos. Depois 5.002, 5.003, vai. Beleza? Então, ó, 5.001. Quando é 5.001 aqui, o que é o valor y da volta? Vai ser 5.001 menos 5.000. Vai dar quanto isso? Vai dar 0,001, ou seja, vai dar 1 vezes 0,05, e isso vai ser colocado como o x, como o y, né? Ali pra mim, ou seja, ele vai voltar lá pro zero, vai dar tipo 0,0 alguma coisa. Ou seja, ele vai colocar 0 pixels. Ou seja, ele voltou pro início. Não é isso que eu quero. Eu quero que faça o quê? 50, da onde eu tô, menos esse valor calculado. Vocês não concordam? Ou seja, o valor da volta vai ser 50 menos esse valor calculado. Então pensa comigo. Ele não tá descendo assim, ó, 0 pixels, 1 pixels, 2 pixels, 3, 10 pixels, 20, 40, 50, né? Então ele tá lá em cima e vai descendo, concorda? Vai descendo. O que eu vou fazer? 50 menos esse valor. Então vai ser 50 menos 0. Então meu objeto vai estar aqui, e daí vai subtrair 1, vai subtrair, ele vai começar a subir ao invés de descer, certo? Agora eu vou pegar, ó, isso aqui e colocar lá, né, no y do objeto, que a gente estava mexendo aqui, concordam? Então, ó, vou só trocar aqui, 50 menos o valor do y da volta. Quando eu clicar aqui, a gente vai ver, ele vai descer. Quando chegar nos 5.000, né, ele vai começar a fazer o cálculo voltando. Tá vendo? E aqui, o y, beleza, ó, menos 100, por exemplo, ele foi subindo, não tem problema, né? Afinal, como tá dentro de um container ali, não tem problema nenhum. Então, lembra que eu falei pra vocês, eu não consigo colocar aqui um y, tá? Ó, não consigo colocar um y aqui negativo. Mas, olha que interessante. Vou colocar aqui um retângulo. Vou colocar aqui um slider, tá? Ó, slider. E nesse slider, eu vou fazer o seguinte, ó, o y desse objeto, desse retângulo aqui, vai ser igual a slider.value, tá, ó, slider 2.value vezes menos 1, certo? Então, olha só que interessante. Eu consigo fazer ele ficar negativo usando variável, tá vendo? Eu não preciso, então, dessa quebra que eu tava colocando, só que vocês não iam entender muito bem, por isso que eu coloquei ela ali. Então, eu consigo, sim, usar, ó, negativo em objetos, mas eu preciso utilizar variáveis para isso, né? Não consigo vir aqui e colocar no objeto o valor menos 50, né? Ele não deixa, ó, menos 50, ele volta para 0, beleza? Então, esse retângulo que a gente inventou aqui, ó, não precisa dele, certo? Não precisa, a gente não precisa dele. E agora sim, ó, ele vai descer até ali e subir até ali. Tá, porém, essa descida, eu posso fazer ele descer de um negativo, vocês não concordam? Vocês não concordam comigo? Então, o que eu vou fazer aqui? A solução aqui é tão simples e tão tranquila de entender que, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu quero que, independente dos pixels que estão sendo movimentados, eu quero subtrair a altura desse objeto. Então, olha só, independente desse 0 a 50, ok?
e de 50 a 0 que a gente fez, por todo esse cálculo que a gente fez, eu quero fazer o seguinte, tira a altura do objeto. Ou seja, ele vai descer 50 pixels, ó, daqui, ó, considerando que já tirou a altura desse objeto. Então, ele vai descer dali. Entenderam? Então, dessa maneira, agora, quando eu clicar, ó, ele vai descer exatamente dali. Bom, 50 pixels, galera, não ficou tão legal agora descendo dali. Então, esses 50 pixels, ele tem que ser uma variável, tá? Ele tem que ser uma variável que eu possa ficar testando. Então, a ideia aqui seria colocar isso como um parâmetro no componente também. Então, já está pronto o nosso componente. O que eu preciso alterar agora? Bom, ó, esse 50 vai ser a quantidade de pixels, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse parâmetro, certo? Então eu vou ter um parâmetro de pixels, eu vou ter um parâmetro de quanto tempo eu poderia colocar, né? Quanto tempo eu quero que espere e tudo mais. Ou eu poderia só criar o componente com tudo isso fixo, né? Sempre vai descer tantos pixels, né? O que eu acho melhor. Então, sempre vai descer tantos pixels, afinal eu não preciso ficar deixando isso dinâmico, e depois vai ficar tantos segundos, depois vai subir. Não necessariamente precisa ser um parâmetro para o usuário escolher, pode ser algo que você criou e você acha melhor fixo, tá? Então cada componente você escolhe o que é parâmetro, o que não é. Mas vamos imaginar que são parâmetros e vamos colocar aqui um if antes desse if para criar esses parâmetros aqui, ó. Então o primeiro parâmetro seria, por exemplo, o parâmetro de pixels, ok? Então, ó, parâmetro de pixel era 50, né? Mas eu vou colocar 50, então, que é o que a gente está utilizando por enquanto, certo? Então, eu teria aqui, ó, parâmetro de pixel, ok? Vou colocar aqui, ó, parâmetro de pixel. Além do parâmetro de pixel... Não, primeiro eu vou usar só o parâmetro de pixel, 50. Por que eu tenho que colocar como parâmetro e pensar nisso? Porque eu usei um segundo, não é? Ó, um segundo. Então... Se eu colocar aqui quantos segundos eu quero descer, certo? Segundos para... Aliás, milissegundos, né? Ó, milissegundos para descer e subir, né? Descer e subir. Vou colocar aqui, ó, 1000, que era o que eu estava usando, beleza? Esse 0,05, lembra que era uma regra de 3? Então ele não vai ser isso mais. Entenderam? Por isso que eu tenho que ter os parâmetros. Vai ser parâmetro do pixel dividido por milissegundos para descer, que era a regra que a gente fez, 50 dividido por 1000. Isso vai se repetir nesse 0,05, ok? E nesses 50 aqui é parâmetro do pixel, todos eles, ó, 50, 50, 50. Outra coisa que podia ser parâmetros, quanto tempo eu quero esperar para depois subir? Então, é 1000 para descer, certo? 1 segundo para descer. E quanto eu quero esperar para depois subir de volta? E aí, aqui, no caso, é 5.000. Quanto tempo eu quero deixar na tela? Eu quero deixar 5.000 milissegundos na tela. Então, eu posso criar ele também aqui, ó. Milissegundos para manter na tela. E aqui eu vou manter 5.000 mesmo, porque eu acho que é um tempo bacana, tá? Não vou alterar ele. Então, milissegundo para manter na tela, milissegundos para manter na tela. Dessa maneira, ficou dinâmico, galera. Então, ó, beleza. Desce um segundo, desceu 50 pixels, vai ficar até os 5.000. E vai subir. Se eu quiser alterar qualquer um desses parâmetros, né, como por exemplo, né, eu quero que desça agora 80 pixels, eu quero que desça nos 1000 milissegundos mesmo e depois dos 5.000 suba. Pronto, ó, ele vai respeitar todo o cálculo que a gente fez. Então, isso que é o legal de ter parâmetros, porque daí eu só jogo nos meus cálculos e beleza. Outra coisa, né? Outra coisa, esse timer aqui, ele tá rodando até 8.000. Não precisava, né? Podia colocar um parâmetro aqui também, mas 8.000 tá ok, né? Vou deixar 8.000 aqui. Vamos voltar aqui no if e mudar isso aqui para ver se vai funcionar. Agora eu quero que desça até os 2.000 e fique somente até os 4.000, né? Vamos ver como é que vai funcionar, ó. Vai descer mais devagarzinho, vai ficar aqui e vai subir nos 4.000. Então, tudo que a gente fez, a gente utilizou cálculos justamente para poder usar variáveis, tá? Então, por isso que eu usei cálculos, de dividir tamanho de pixel pelo tempo e tudo mais, porque daí eu consigo entender quantos pixels por tempo eu quero utilizar. E aí, eu cheguei nesse resultado, tá bom? Tá, está pronto aqui, né? Obviamente que esse timer, eu não preciso dele visualmente, né? Até porque... esse timer aqui, eu vou ter que disparar ele pelo componente. Então, para finalizar essa aula que está super avançada, o que eu vou ter que fazer? Disparar esse timer.
como que eu disparo um timer, né? A gente já aprendeu isso em várias aulas no menu slide mesmo, várias aulas aqui no canal e no curso também se você faz parte, né? Como que eu faço para disparar? No timer, tá? A gente coloca aqui no start dele uma variável que quando eu troco de false para true, ele inicia, né? Então eu coloco aqui, ó, iniciar timer, certo? Vai dar erro porque não existe ainda. E eu vou colocar num botão por enquanto para mexer com essa variável, mas isso tudo vai estar no componente, tá? Então, ó, eu vou colocar um botão. Neste botão, eu vou colocar aqui só para testar, né? Ó, set iniciar timer, né? Ó, set iniciar timer para false e depois para true. Ou seja, eu desligo e ligo, fazendo com que ele inicie, ok? Então, toda vez que eu quiser iniciar esse timer, eu vou e coloco false e depois mudo para true. Ele tá dando erro no que aqui? Iniciar timer. Ah, tá, esse ponto e vírgula. Beleza. Então, quando eu clico, ó, ele inicia, tá vendo? E volta, né? Vai fazer ali. Esse parâmetro ficou muito lento, né? Vou voltar para como estava antes, mas era só para demonstração. Toda vez que eu clico no botão, ele inicia o timer. Então já sei iniciar o timer, só colocar uma variável de false para true e pronto. Então agora eu posso transformar isso tudo num componente. Eu vou só tirar essa borda aqui desse container maior de cima, né? Que não tá fazendo sentido aqui esse container ter essa borda aqui, né? Deixa eu retirar aqui e tira aqui essa sombra projetada para none, né? Nenhuma sombra projetada. Pronto, ó, clicou no botão, desceu. Vou arrumar esse parâmetro agora que já me irritou, tá muito lento, né? Então eu vou vir aqui só por enquanto, ó. Parâmetro pixel é 50. Ah, não, é 80 mesmo. Achei bom 80, 1000. E aí pode deixar 4000 ali. Beleza, último teste aqui. Beleza, tá vendo? Ó, desceu e subiu. É isso o nosso componente aqui avançadíssimo. Lembrando, tá, galera? Você tá assistindo isso e não é aluno do nosso curso, tá? Simplesmente vá agora e se torne aluno pra não somente você crescer na sua carreira, dominar Power FX como coisas que vocês estão vendo nessa aula aqui, mas você também nos apoia, nos manter, galera. A gente precisa da sua ajuda aí para continuar ensinando, trazendo conteúdos, principalmente na comunidade para quem é aluno, mas também para pessoas aí que não têm a oportunidade, né? Às vezes você é essa pessoa que não tem a oportunidade agora de investir, não tá tendo condições. Então, você que não tem condição, pelo menos compartilhe, deixa o like, ajuda a levar esse conteúdo mais longe. E se você tem condições ou tem uma empresa aí bacana que pode investir num curso, investir em você, no seu aprendizado, entre em contato com ela e fala, quero estudar um pouquinho mais, olha aqui esse material. E aí talvez você possa vir a se tornar um aluno nosso. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá bom? Então, preciso do seu apoio, conto com você aí, nos ajude de qualquer maneira que for possível para que a gente nos manter aqui, tá, galera? Eu preciso muito da sua força. Muito obrigado aí a você que está acompanhando, está assistindo, e muito obrigado a você que já é aluno aí da nossa comunidade. Bom, vamos voltar aqui, vamos pegar então agora tudo isso que a gente fez, né, com o timer, né, e o botão necessariamente não vou precisar, vou deixar ele com erro aqui mesmo, certo? Vou copiar tudo isso então, dar um copiar e colar num componente novo, né? Então, novo componente, vou dar um Ctrl V aqui, o componente vai se chamar notificação pop-up, notificação pop-up, slide, sei lá, vou dar esse nome aqui. Beleza, primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou fazer com que o tamanho desse componente aqui, né, seja menor, não preciso disso tudo, concorda? A largura, a altura dele vou abaixar para 200 aqui, 150. Vamos ajustar esse erro, né, ó. Primeiro erro aqui que vai falar timer 1 não existe, porque aqui no componente o nome dele é timer 1 underline 1, vou chamar de timer só, timer slide, pronto, ó, timer slide. Vou mudar aqui no código, não tem problema, ó. Timer slide, timer slide, timer slide. Beleza. Como que eu vou iniciar esse slide no componente, né? Tem algumas maneiras, galera. Pode ser uma variável que eu crio, né? Ou eu já ensinei no canal, né? Não, é algo novo, galera, que vocês podem também utilizar, que é uma ação, uma função, um evento, tá? Então, aqui no caso, o ação é perfeito para isso. Então, eu vou utilizar o ação. Ah, Ronan, mas no meu caso ainda não tem uma ação, né? Não liguei aqui na configuração. Ligue no recursos futuros, porque vale a pena, tá, galera? Então, ó, eu vou colocar aqui que é um tipo de... que é
uma propriedade do tipo ação, ok, ó. E a ação não tem retorno nenhum, só vai ligar ali o nosso pop-up. Vou criar, tá, ó. Só que eu vou dar um nome melhor. A ação vai ser chamar pop-up, tá, ó, chamar pop-up. Pronto, esse é o nome, chama o pop-up. Quando eu chamar o pop-up, né, quando eu chamar essa ação, algo vai acontecer. O que vai acontecer? Chamar pop-up vai alterar uma variável. Qual variável? Justamente essa aqui, né, que eu falei, que é o iniciar timer, tudo bem? Então, com a ação eu vou alterar a variável que vai desligar e ligar o timer, fazendo com que o pop-up faça o que tem que fazer. Simples assim, tá? Então, ó, ação chamar pop-up no meu componente, eu vou fazer o quê? Update context, iniciar timer, é false, e depois... Opa, update context não dá, né? Verdade, tem que ser o set. Não, a gente tá dentro de um componente, né? Errei aqui, tem que ser iniciar timer false, e depois true, tá? Não dá pra ser update context, tem que ser um set ali dentro do componente, tá? Beleza, ele vai desligar e ligar o nosso pop-up. Não preciso deixar isso visível mais, né? Porque isso aqui era meramente para fazer os cálculos ali, para usar o timer. Então, vou colocar aqui, ó, visible false, né? Não preciso mais dele visível. E agora eu posso até testar para ver se isso aqui tá funcionando, né? Vou vir numa tela nova, em branco aqui. Aqui na nova tela, né? Vou em personalizado, notificação pop-up. E aí é o seguinte, quando que eu vou chamar esse pop-up? Quando eu achar melhor, né? Eu vou deixar ali no canto da tela, vou colocar um botão, certo? E no botão eu coloco justamente o nome aqui do objeto, né? Copiar aqui, Ctrl+C, ponto, opa, tem que colocar entre aspas aqui, porque tem espaço, né? Ponto, chamar pop-up. Ou seja, quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar o chamar pop-up. O que isso faz lá no componente? Desliga e liga o timer, né? Então, estou aqui, né? Quando achar necessário, após o envio de um formulário, algo do tipo, cliquei no botão, vai descer o tanto que eu acho necessário e vai subir, né? Aí, o que dá para fazer? Tudo era parâmetro, né? Primeira coisa, tá? A gente vai criar esses parâmetros e substituir aqui, né? O parampixel e tudo mais. Então, eu vou criar, são 3 parampixel, milissegundos para descer, milissegundos para manter na tela, certo? Então, eu posso vir aqui e criar no pop-up, no componente, né? Notificação pop-up, ó. Vem aqui e crio. Um dado, né, de entrada, eu quero que seja um número, certo? Ó, um número. E aí eu coloco aqui, ó, pixel para descer, total de pixel para descer. Pode dar o nome que você quiser, tá? O padrão, ó, eu utilizo 50, tá vendo? Criar. E aí, esse valor você pode deixar padrão, ó, 50 é o padrão. Aliás, 80, que é o padrão que a gente utilizou, né? Aqui no nosso cálculo. E aí aqui, eu posso vir só trocar, ó, self.pixel. Opa, o self não dá, tem que colocar o nome do container, do componente, tá? Ó, você tem que apontar para o objeto componente ali, tá? Então você tem que colocar notificação pop-up.pixel para descer. Pronto, ó. Então agora o que o usuário decidir vai ser, entendeu? Então agora eu vou criar um milissegundos para descer também. Vou deixar tudo bem dinâmico aqui, bem completinho pra gente, ó. Nova propriedade, entrada. Milissegundos para descer, tá? Vou colocar criar, vou fazer bem rapidinho aqui, ó, milissegundos para descer, cadê? Ele criou como texto, tá? Errei, galera, vou trocar aqui para número, tá? Ó, perceba que tem vários tipos de dados aqui, tá? Aqui no nosso caso é tudo número, ok? Milissegundos vai ser 1000 milissegundos. O que mais? Manter na tela, né? Milissegundos para manter na tela. Também é do tipo entrada, é do tipo número também, né? Ok, criar. Vamos alterar aqui, ó, milissegundos para descer é 1000, milissegundos para manter na tela. Eu quero que fique 3000 milissegundos. E aí, galera, o timer, ele só pode ser reiniciado após acabar a sua duração. Então, na duração, tá? O que eu proponho? A gente somar os milissegundos
tem que apontar, né, para o objeto. Então, ó, notificação.milissegundos para descer. Então, eu quero que dure esses 1000 milissegundos mais 1000 milissegundos de novo, né? Porque o tanto que desce é o tanto que sobe, concorda? Ele desce e sobe na mesma quantidade. Então, vai ser 2 vezes esses milissegundos mais os milissegundos para manter na tela, tá? E aí pode até colocar mais uns quentinhos aqui para garantir, né, que vai ocorrer tudo ok. Então, por que eu tô colocando essa duração aqui de 5.500? Porque é 1000 para descer, mais 4.000, 3.000 que fica na tela, mais 1000 para subir, né? Exatamente o que a gente precisa. Eu coloquei um chorinho de 500 só para garantir que tudo funcione bem. Agora aqui eu tenho que trocar, obviamente, né, galera, o parâmetro que eu criei aqui, senão não vai funcionar. Então, milissegundos para descer. E aqui é milissegundos para manter na tela, né? Agora tá tudo pronto como precisa. Então aqui, ó, nesse objeto, eu vou colocar aqui, por exemplo, para descer em 200 milissegundos, rapidão, para ficar só 1 segundo na tela e depois subir. Então agora, ó, tá vendo? Desceu rapidão, subiu rapidão. Então basta eu ir trocando esses parâmetros de acordo com o que eu precisar. O que falta aqui, né? O principal no pop-up para a gente finalizar, que é o ícone que eu quero exibir, certo? Qual é o ícone que eu quero exibir e qual é o texto, né? Então o texto é bem fácil, né, na verdade, porque é só criar ali rapidão. Então, ó, no componente, vamos criar aqui uma entrada, né, do tipo texto pop-up, vou chamar texto pop-up. Vai ser do tipo texto mesmo, criar. Então, aqui o texto do pop-up, eu vou colocar, ó, meu pop-up, tá bom? E aí aqui eu vou colocar esse texto aonde? Lá onde está sendo exibido, né, galera? Então, no label aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, notificação pop-up slide ponto texto pop-up. E o ícone, certo? Ó, e o ícone é um texto também que eu posso jogar aqui, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou criar aqui, então, uma propriedade na notificação, certo? Chamado ícone. Porque não tem o tipo ícone aqui, se não me engano, tá? Deixa eu até checar. Tem imagem, mas não é imagem. Cor, moeda, vídeo. Vai ter que ser do tipo texto. Vamos ver se funciona, né? Vou colocar aqui, ó. Ícone. Criar. Vamos testar para ver se dá certo. Ícone. Vou colocar aqui esse valor para ver se funciona. E aqui no ícone, eu vou justamente trocar para notificação pop-up slide.ícone. Pronto. Dessa maneira, tá? Eu posso usar do jeitinho que eu quiser agora. Eu posso vir aqui, ó, e simplesmente trocar. Em vez de ser esse ícone, utilizar um ok que deu certo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. É mais fácil pegar por aqui, ó. Posso pegar aqui, por exemplo, o ícone de ok, qualquer um ícone que você quiser, na verdade, né? Você coloca ali como parâmetro, tudo bem? Então, por exemplo, colocar um polegar para cima aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o texto dele aqui, ó. Thumbs up. Beleza, thumbs up. Então aqui eu vou colocar, ó, icon.thumbs-up. E o texto do meu pop-up, o texto do pop-up vai ser venha para a nossa comunidade, certo? Então agora quando eu clico aqui, ó, ficou estranho o texto ali, vamos deixar mais largo, né, esse label, ó. Vou pegar esse label aqui, galera, tá vendo? O if dele, eu vou colocar que o if dele é igual a o parent.with, certo? E pronto, já deu aí o tamanho que eu precisava. Vou colocar menos uns 20 para ficar um pouquinho menor, já é o suficiente aqui pra gente. Vamos testar novamente. Venha para a nossa comunidade e subiu. Ah, tá muito rápido, não tem problema. A gente coloca para descer então, que tal 500 milissegundos e manter 3.000 milissegundos? Aí você utiliza como achar melhor, né? Ó, venha para a nossa comunidade, depois ele vai embora, tudo bem? Então, galera, dá para melhorar muito mais isso aqui? Dá para ir muito mais longe, né? Essa aula já ficou gigantesca aqui, mas, putz, dá para fazer tanta coisa legal, né? A cor do fundo, né? A cor do fundo, background color. Então, eu poderia colocar um background color lá, porque eu deixei verde, mas se eu quisesse deixar vermelho, eu crio um parâmetro, entenderam? É assim que funciona. Vou colocar aqui, ó, background color. Esse aqui vai ser cor mesmo, tem o tipo cor, ó, cor. Pronto, background color é do tipo entrada
e vai ser justamente a cor que a gente está utilizando aqui, ó. Aqui no caso tá verde, né? Mas eu consigo alterar para a variável notificação pop-up ponto background color. Pronto, ó. Dessa maneira, tá? Deixa eu até deixar um valor padrão aqui bacana, né? Só pra gente ter um valorzinho aqui. Beleza. E aí, ó, aqui quando eu quisesse alterar o background color, bastaria eu clicar. Então, venha para a nossa comunidade, vamos colocar agora laranja. Pronto, ó. Vai ficar laranja o botão. Então eu vou criando variáveis da onde eu quero, do jeito que eu quero. A cor do ícone no pop-up, se eu quiser, entendeu? A cor do texto que está sendo escrito, tudo isso pode ser parâmetro e aí você vai criando e colocando de acordo com o que você achar melhor. Tudo bem? Então, galera, vou encerrar por aqui essa aula. Se você é da comunidade aqui, né, está assistindo aqui na comunidade essa aula, você pode baixar aqui embaixo esse notificação pop-up slide. E teve muito conteúdo, muita coisa bacana, espero que vocês tenham gostado, espero que você venha fazer parte da nossa turma de alunos aí. Conto com a sua ajuda, compartilhe essa aula, deixa o seu like, vire membro, deixa um valeu aqui. Aqui embaixo tem um valeu que você pode mandar um realzinho aí para nos ajudar, isso já nos fortalece, nos mantém motivado aqui, então conto com sua força para que a gente possa manter o canal vivo. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, comenta aqui embaixo no seu feedback a palavra paçoca. Comenta paçoca para eu saber que você assistiu aqui até o final. Eu quero ver quem foi forte o suficiente para assistir todo esse material avançado aqui. E eu espero que você tenha curtido, beleza? Me siga no Instagram, @ronavico. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.